boa, Pascoal, partida boa, um pouco mais amarrada talvez do que a gente imaginava, mas eu quero saber de você logo, o que você achou dessa partida, Pascoal? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luciano, boa noite, companheiros, boa noite a todos, a você que está em casa, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu achei que o Santos fez uma boa partida. Claro que eu esperava mais, eu esperava um Santos um pouco mais contundente, um pouco mais finalizador, batendo mais a gol, o Marinho aparecendo melhor, com o Soteldo até jogando um pouco melhor. Eu esperava isso, confesso, mas achei que o Santos jogou bem. Eu só não entendi como é que o VAR não viu o pênalti, como é que o árbitro não viu. As câmeras mostraram claramente e depois, quadro a quadro, o acontecimento. Não sei o que eles viram, acho que eles viram a imagem errada. Mas como a Confederação Sul-Americana de Futebol, ela libera o áudio no VAR no dia seguinte do acontecimento, vamos esperar para ouvir esse VAR aí do jogo do Santos. Eu não entendi muito, eu tô sem entender. Se aquilo não é pênalti no Marinho do Esquerdos, aí para tudo, como diria João Guilherme, hein? Pois é, olha só, o Fernando91 tá lá no Twitter falando assim, jogo feio esse Boca e Santos, hein? A Bia Biônica tá com a gente aqui também, o Aguinaldo tá aqui com a gente, inclusive falando aqui do VAR, o Paulo RS Figueiredo também dando boa noite. Comebol roubando o Santos novamente. É a mensagem aqui do Paulo, obrigado pra vocês que estão com a gente aqui no Roda da Fox. Deixa eu dar meu boa noite também pra André Kifuri. André, rapaz aqui tá falando que o jogo foi feio. Foi feio mesmo pra você? Boa noite. Oi, Luciano, oi, Pascoal, oi, Felipe. Claro, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham. Eu não achei o jogo feio, não. O jogo pode não ter sido brilhante, mas foi um jogo interessante, em que o Santos fez a parte dele quase suficientemente para conseguir um resultado melhor nessa primeira partida das semifinais. O Santos foi melhor do que o Boca na maior parte do tempo, especialmente na primeira metade do jogo. O Boca teve um início de segundo tempo mais perigoso, com mais volume. Foi quando o Cuca decidiu fazer algumas mexidas no time em relação ao posicionamento, depois tirou o Soteldo. E aí o Santos voltou a equilibrar, mas no segundo tempo do jogo, o Santos foi muito pouco ousado, marcou mais, se defendeu mais, preferiu a solidez, tentou mais do que conseguiu, tanto que não teve um chute ao gol do Boca Juniors em toda a segunda parte. Mas na primeira metade do jogo eu gostei do Santos e achei que, em termos estratégicos, a partida que o Santos fazia era muito boa. Estou de pleno acordo com o Pascoal. Não dá para entender duas coisas em relação ao pênalti no Marinho. Primeiro, como ele não foi marcado no ato pelo árbitro. Porque em relação à posição do árbitro no gramado, ele tinha condições de fazer a marcação e o pênalti foi bastante evidente. Não teve... não havia razão para dúvida. E depois, porque o VAR tem a obrigação de analisar, eu não entendo por que o árbitro não foi ao monitor. E se ele vai ao monitor e não dá esse pênalti, nós estaríamos diante de um escândalo, porque aí ele teria condições de ver e rever por ângulos diferentes a jogada que ele, a olho nu, não conseguiu tomar a decisão certa a respeito. Não ter ido ao monitor, para mim, não tem explicação. E o Santos tem todos os motivos para reclamar de uma arbitragem que, de fato, o prejudicou nesse lance e poderia ter sido uma vitória ao invés de um empate. Com toda certeza, o torcedor santista, né, por mais que tenha sido 0-0 e talvez em outros momentos um 0-0 jogando na Bombonera, na semifinal de Libertadores, pudesse ser um bom placar. Mas do jeito que foi, com esse VAR não sendo acionado de maneira correta para a maioria, pelo menos por opinião da maioria aí, parece que o Santos sai com aquele gostinho até de uma derrota. Felipe Facicani, boa noite, seja bem-vindo, parceiro. O que você achou desse jogo, esse Boca 0, Santos 0, e agora a gente tem o jogo de volta. Grande Luciano, um abração pra você, um ótimo 2021, estamos nos vendo agora pela primeira vez, um abração pro André, pro Pascoal, pro Fã de Esportes conosco também por aqui. É aquela sensação de uma quase vitória moral, vamos colocar assim, né? Porque não dá pra cravar que pênalti marcado é bola na rede, mas o Santos tinha uma chance absurda com esse pênalti marcado ele sair vitorioso da Bombonera, né? E aí vão entrar, claro, todos aqueles comentários em relação ao histórico do Boca, diante de brasileiros, em momentos decisivos, há 20 anos, vamos colocar assim, há pouco mais de 20 anos, né, ou quase 20 anos, em 2001, uma semifinal também, Palmeiras e Boca, um pênalti escandaloso que não foi marcado no Fernando, naquela época não tinha VAR, o árbitro tal do famosíssimo, o Baldo Aquino que deixou passar.
agora mais um árbitro paraguaio que estava no VAR, inclusive, que deixa passar uma condição de chamada, se bem que é o árbitro chileno, Roberto Bar, quem deveria tomar a rédea para visualizar, ele quem toma a última decisão, mas como ele ouviu, teve a checagem, eu acho que no mínimo ele tinha que ter tido a obrigação moral como árbitro, já que houve o chamado de conferir o lance. E aí, no caso, marcar o pênalti em favor pro Santos. Mas foi um escândalo. Acho que o Santos fez um jogo digno, um jogo de mais marcação hoje do que ousadia ofensiva. Foi um jogo para anular o Boca, para mostrar pro Boca que ele tem poucos recursos e que o Santos hoje consegue, mesmo fazendo um jogo mais reativo, mostrar que pode ter um repertório melhor na Vila Belmiro e detonar o adversário ao ponto de chegar à final. Então hoje ele fez uma partida, como disse o André muito bem, mais estratégica. Um jogo para conhecer um pouco esse campo minado chamado Bombonera e principalmente o que é o Boca Juniors, para depois no próximo jogo conseguir, quem sabe, a tão sonhada qualificação à final. Mas um jogo muito injusto. O Santos foi prejudicadíssimo, para não falar outra coisa, na Bombonera. Pois é, vamos lá para esse campo minado, então, citado aí por Felipe Facincani, porque a gente vai ao vivo lá para a Bombonera, onde o Gustavo Mel acompanhou essa partida, esse 0x0 entre Boca Juniors, primeira partida aí da semifinal da Conmebol Libertadores. Gustavo, seja bem-vindo. Qual que é a sensação aí na Bombonera em relação a essa partida que terminou agora? Luciano, boa noite. Aqui a gente continua na Bombonera, uma sensação de que tudo está em aberto, né? Um jogo muito diferente do que a gente viu ontem, com muitas chances de gol no Palmeiras e River, né? Um jogo que também já deixava o jogo de ontem, já deixa mais ou menos aí algo desenhado, né? Para quem será o finalista, né? O River de Gallardo vai ter que dar uma volta tremenda no Palmeiras depois desse 3x0. Aqui a sensação é o contrário, né? Total indefinição, total abertura para o que pode acontecer na Vila Belmiro no jogo de volta. Os jogadores do Santos estão aqui atrás, os do Santos e do Boca, os que não jogaram, estão fazendo ali um exercício tradicional ali depois do jogo, tá aquecendo um pouco, brincando ali com a bola antes de voltar para o hotel. E com relação ao pênalti, Luciano, aconteceu aqui na nossa frente. A gente, durante a transmissão, a Bombonera está vazia, sem público, evidente, o fã do esporte sabe disso, e a gente fica muito longe do banco de reserva. A gente tinha uma situação de dificuldade de entender o que estava acontecendo no banco de reserva. Agora, o pênalti foi aqui na nossa frente, viu? Bem aqui na nossa frente, o Marinho caiu aqui na área, e na hora ficou bem claro que era uma situação faltosa. Mas eu queria compartilhar uma coisa, Luciano, que eu acho que é interessante. Os colegas argentinos aqui, e que não são torcedores do Boca Juniors, para que fique claro, a sensação que eu tive é que, para eles, a percepção é de que era um lance que podia ser levado, deixava passar, assim, não ficaram tão surpresos com a não marcação. Eu não sei o que explicaria tanto essa não surpresa dos colegas argentinos, mas de fato pareceu para eles um lance mais normal do que certamente para o torcedor santista e para nós aqui na transmissão da Fox Sports e dos canais Disney, né, da ESPN também aqui. Enfim, a gente viu um pênalti claro, mas o juiz não viu e o VAR tão pouco, né? A gente fica se perguntando o que seria com a Bombonera lotada, né? Seria talvez ainda mais difícil essa marcação do pênalti, Luciano? Não sei. O fato é que não marcaram e o Santos está com tudo aberto para esse jogo da volta na Vila Belmiro, Luciano. Tá certo, Gustavo. Obrigado aí pelas informações. Gustavo Mel trazendo pra gente um pouquinho da sensação direto lá do La Bombonera, direto de Buenos Aires, né? Tá aí o pênalti na tela pra você, ou o não pênalti, né? Já que não foi marcado aí, prejudicando o Santos nesse resultado de 0x0. Aliás, já vou dar meu boa noite também. Seja muito bem-vindo, ele que esteve também nos comentários aí dessa partida que você assistiu com exclusividade aqui no Fox Sports, desse Boca 0, Santos 0. O Zinho já chega aqui com a gente. E, aliás, Zinho, maestro, já mando para você justamente uma pergunta relacionada ao que falou o Gustavo Mel aí. Os argentinos, pros argentinos, normal, não era para marcar mesmo. Eu não fico nem impressionado com isso. Estariam os argentinos e o Boca acostumados a não terem pênaltis marcados contra, por isso não teve surpresa nenhuma, Zinho. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Luciano, aos companheiros do programa, o fã do esporte.
Olha, só não vê quem não quer, né? Porque o esquerdo, ele abandona a disputa da bola. É nítido isso, né? Ele não vai na bola. Quando o Marinho dá o tapa, ele não acompanha a jogada, ele muda a direção para ir no corpo do Marinho, tá muito claro isso. Né? Ele foi irresponsável, porque dentro da área ele ir para um lance de querer proteger, pode-se falar isso, de repente os jogadores do Boca, a imprensa argentina vai falar, ele protegeu, mas não é assim que se protege, né? Ou seja, ele abandona a disputa pela bola e vai no corpo do adversário. Pênalti claro para mim, eu falei na transmissão, Santos prejudicado, muito prejudicado, não sei se converteria em gol o pênalti, mas é uma chance claríssima, né, a penalidade. E o pior, tem o VAR, e o VAR é para isso, para nesse momento, o Cuca faz até o gesto, né, para nesse momento ir lá e olhar, mas eu acho que o árbitro, nessa hora, ele dá aquela pipocada, né, ele sabe que se ele for lá no VAR naquele momento ali, e aí vai ser em câmera lenta, vários ângulos, não vai ter como ele não marcar. E ele pipocou para o Boca Juniors nessa hora, dentro da Bomboneira. Ele foi mal demais, é um árbitro experiente que já apitou final de Libertadores, né? Não pode ter uma atitude como essa. O Simon ontem falou, né, que o árbitro da partida estaria credenciado pela ótima atuação para apitar a final. Eu acho que o Tobá, depois dessa atuação aí, não pode ser nem cotado para apitar uma final de Libertadores. Foi mal demais. No geral, tirando esse lance do pênalti, acho que o Santos fez um bom jogo, dentro da sua estratégia de jogo do Cuca. Começa um primeiro tempo mais ousado com o Soteldo, né? O Soteldo se movimentando muito, né? Criando situações desconfortáveis para a defesa do Boca, né? O Lucas Braga pelo lado esquerdo e a aproximação do Pituca com o Felipe Jones foi o lado que ofensivamente começou a criar. A equipe do Boca só teve chances com esse jogador, com o Vidia, que é um jogador do drible, da velocidade, do 1 contra 1. Foi dele a melhor chance no primeiro tempo, né? Essa jogada aí que o Tevez dá o passe para ele e ele acerta o travessão, mas, num geral, não teve mais grandes oportunidades também. O Tevez até falou, né, na entrevista, dizendo que o Santos foi muito defensivo, marcou demais, impediu e o Boca não conseguiu furar esse bloqueio, mas, do outro lado, pode-se falar a mesma coisa, porque o Boca é a equipe que menos tomou gol nessa Libertadores, só 3, e eles também não foram para cima se expondo, como o River fez contra o Palmeiras. Acho que o jogo de ontem fez com que o Boca atacasse, mas muito bem protegido para não oferecer o contra-ataque, porque foi estudado pelo treinador, pelo Russo, que o time do Santos tem a velocidade do Marinho, do Lucas Braga, do próprio Soteldo, né? E a chegada rápida dos jogadores de meio, e o próprio Boca também não deu essa chance. Foi um jogo, para mim, eu gostei, por mais que o torcedor fale, não saiu gol, não teve muitos lances de perigo, mas na parte tática eu achei muito bom o jogo. Ambos os treinadores buscando soluções dentro do jogo. Foi o Cuca fez isso, colocando o Sandri. O próprio treinador do Boca, o Russo, colocou o Cardona, que é um jogador habilidoso. E com isso tudo, eu acho que o resultado foi justo. Vou te pedir desculpa, porque a gente vai direto lá para o La Bombonera, onde o Lucas Veríssimo já saiu. Desculpa te interromper, mas o Lucas Veríssimo estava falando ao vivo. Daqui a pouco a gente tenta recuperar um pouquinho do que falou o zagueirão do Santos. Mas vamos aproveitar aqui, você estava falando aí do Marinho, né? O Marinho que foi eleito o melhor jogador aí da partida. Vamos ouvir o que falou o Marinho após a partida e, claro, que comentou também a respeito do pênalti, ou melhor, do não pênalti, já que não foi marcado. Vamos ouvir o Marinho. Eu falei a árbitro de partida que fui tocado dentro da área e não sei porque ele não foi a mirar a câmera, mas tranquilo. O importante é a gente conseguir um resultado aqui, que a gente queria a vitória, mas a gente sabe que jogar contra o Boca aqui é muito difícil, é uma grande equipe, então a gente leva esse resultado no empate. Eu acho que foi muito justo. O importante é não perder, né? O importante é vir fora e fazer um grande jogo. A gente queria, como eu falei, a gente queria a vitória, mas
levar um resultado também com empate. A gente sabe que a gente em casa a gente é forte também. E vamos fazer um grande jogo lá, se Deus quiser. Sim. Agora o jogo tá... A gente vai decidir em casa, né? Mas a gente também sabe que é um jogo difícil também, né? Independente que seja aqui na Bombonera, seja na Vila Belmiro. É um jogo grande, 2 equipes grandes. Então a gente tem o máximo de respeito pela equipe do Boca e a gente vai trabalhar para, se Deus quiser, em casa a gente sair vitorioso.